Meus irmãos, esse livro de Levítico é um livro que foi dado para o povo de Israel enquanto eles peregrinavam ali no deserto. Nós sabemos que eles peregrinaram durante 40 anos e que uma geração toda, de 20 anos para cima, que saiu do Egito, ela foi exterminada pelo Senhor por causa da sua incredulidade, da sua rebeldia. Entende-se que o momento em que esse livro foi escrito é o período em que Moisés estava no monte, em que o povo estava ao redor do monte que fumegava. Então não seria apenas as tábuas da lei que ali ele escreveu, mas também esse livro de Levítico, que é um livro que fala da santidade de Deus. Se nós então observarmos, imaginarmos o cenário onde Deus estava revelando ao seu povo a sua santidade, através da sua manifestação no monte, isso fica muito fixo, muito firme para aqueles que receberam esse livro, porque eles viram a manifestação da glória de Deus naquele monte e eles tremiam diante do Senhor. Esse livro é um livro que é chamado também de As Leis dos Levitas. Ele vai falar sobre a santidade do Senhor. E podemos dividir aqui bem rapidamente, porque de manhã eu falei isso, os irmãos podem depois assistir a mensagem da parte da manhã, mas apenas para a gente continuar aqui, o livro pode ser dividido em algumas partes. Eu vou só citar para os irmãos. Do capítulo 1 ao 7 de Levítico é a parte que fala dos sacrifícios e como eles deveriam ser feitos. Do capítulo 8 ao 10 fala do sacerdócio levítico, fala dos levitas, como eles deveriam agir e viver em santidade. Do capítulo 11 ao 15, fala sobre a saúde, sobre o cuidado que eles deveriam ter com relação à saúde deles e a consagração ao Senhor. E no capítulo 16 ao 22, no qual se encontra o nosso capítulo 20, 16 a 22, é a parte que fala da santidade, da separação, de que o povo deveria separar-se para adorar ao Senhor e não agir como as outras nações. E o 23 ao 27 fala de outras solenidades. Mas o que eu quero destacar é esta parte aqui que envolve essa separação, essa consagração ao Senhor que o povo deveria ter. Precisamos lembrar mais uma vez quem são os leitores originais desse texto, porque isso revela o propósito da escrita primariamente. Esse povo que recebe esta passagem é esse povo que eu já descrevi aqui, a situação que eles estavam peregrinando, mas que eles iriam entrar e conquistar uma terra onde havia vários povos antigos ali, que é a terra de Canaã, e com as suas idolatrias, com as suas imoralidades, com as suas perversidades, e Deus estava aqui mostrando a eles como eles deveriam se portar naquela situação. Então o Senhor aqui, quando a gente lê esse texto, parece que é muito duro, né? Muito rigoroso, mas eu espero, assim como de manhã, falei aos irmãos da parte da manhã, eu quero tentar mostrar a você que Deus está sendo amoroso com o povo que é o ser duro desse texto aqui. Ele está exortando, corrigindo para o bem deles. Vamos então ver aí o verso 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto, o povo da terra apedrejará. Primeiro, temos que lembrar aqui a dinâmica do texto. O verso primeiro diz que quem está falando é o Senhor, é aquele que ordena, aquele que tem autoridade, aquele que libertou o povo lá do Egito, aquele que sustenta o povo na peregrinação, aquele que dará ao seu povo a terra prometida. É o único Senhor, é o Deus da glória, é o Senhor dos exércitos que está falando aqui. E aí ele diz, através de Moisés ao povo, ele diz algumas coisas que deveriam ser praticadas e outras que não deveriam ser. Mas que, em resumo, o que o Senhor está dizendo aqui
através de Moisés, é que eles deveriam se santificar, deveriam comportar-se completamente diferente daquele povo da terra em que eles haveriam de conquistar. E quando nós olhamos isso, é importante destacar rapidinho aí que o capítulo 20 nos mostra as características desse povo, ou desses povos, melhor dizendo, de Canaã, as práticas idólatras e as imorais. Observe também o seguinte: sempre idolatria ou paganismo conduz à perversão sexual. É exatamente isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1, quando ele fala lá da idolatria, de negar a Deus como Senhor, embora ele se revele através da criação, e aí ele fala depois das perversidades morais. Então uma coisa leva a outra. Mas olha aqui, olha só rapidinho aí, eu vou só citar o resumo de cada verso aí, para você ver a seriedade disso. Ele vai falar no verso 2, e você vai ver, a gente vai tratar disso, sobre Moloque, esse Deus pagão. Então era um povo pagão, era um povo dado ao paganismo, à idolatria. Verso 6 nos fala de que havia ali necromantes, havia feiticeiros, ou seja, a feitiçaria, a consulta aos mortos, aos demônios. Isso era praticado em Canaã. Ele fala também no verso 10 de adultério, no verso 11 ele fala de genro deitando com a madrasta, verso 12, isso tudo era praticado normalmente naquela região de Canaã, que o povo haveria de conquistar depois. Eles falam no verso 12 sobre o sogro deitando com a nora, sexualmente, deitando, tem a relação sexual. Verso 13, ele fala da homossexualidade praticada. Ele fala no verso 14 de homem tomando para si a esposa e a sogra como mulheres para si. Ele fala no verso 16 de relação sexual com animais, era praticado ali naquela região. Ele fala no verso 17 de irmão com irmã, tendo relação sexual. Ele fala no verso 18 sobre sexo com a mulher, mesmo estando doente, ou com hemorragia. Verso 19 a 20, ele fala de relação sexual que havia ali, de sobrinho com tia. E no verso 21 ele fala de cunhado com cunhada. Tudo isso fazia parte da vida diária daqueles povos. Era cultura, era normal, era aprovado por eles. É para essa terra que o povo vai. É para essa cultura que o povo vai ter esse confronto. Compreende a razão pela qual Deus está exigindo deles aqui separação, santidade, comportamento diferente daqueles que habitavam naquelas terras. Mas aí, irmãos, podemos ver no verso 2, 3, 4 e 5 a expressão Moloque. Moloque aparece em todos esses versos aí. O Senhor fala contra a prática da adoração a um Deus pagão chamado Moloque. Esse Deus pagão é um Deus da antiguidade. Aí agora você vai entender a gravidade do problema. Se você achou que era grave as outras coisas que eu citei, você vai entender ainda a maior gravidade nisso. Moloque era um título desse Deus antigo. Ele é chamado também de Quemos. É um outro nome dado aí, na verdade o Moloque seria quase como um título dado a esse Deus pagão. Esse Deus pagão, ele era amonita, Amon, e ele era então adorado por esse povo amonita, e ele era adorado num vale chamado Vale de Rinom, que depois eu vou falar melhor sobre esse vale, e você vai entender a ligação disso com o Novo Testamento. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: como esse Deus Moloque era adorado. No hebraico é Moleque, se traduzir literalmente. É Moloque na nossa tradução, tanto faz. Mas o que é importante dizer é que esse Deus era uma estátua, provavelmente de bronze ou de um material assim, e que ela tinha os braços estendidos, e abaixo dele havia um lugar onde se colocava fogo.
Então aquela estátua pegava fogo por dentro dela, e o metal dela, o que era fabricado, ficava incandescente com aquele fogo. Então aquecia-se muito. Os seus adoradores faziam o quê? Os pais, os homens, os pais, levavam os seus filhos recém-nascidos e colocavam nos braços de Moloque. Enquanto a criança gritava de dores, morrendo ali, imagine só, naqueles braços incandescentes, vermelhos, de tanto estar queimando ali, os tamborins eram batidos do mais e mais alto, para que abafasse o choro da criança. E os pais que levavam o filho e entregavam nos braços de Moloque não podiam demonstrar qualquer tipo de emoção, porque isso atrapalharia a consagração àquele Deus. E o principal ritual que era feito ali a Moloque era quando o pai entregava o seu primogênito recém-nascido nos braços de Moloque. Essa era a maior prova de adoração a Moloque, consagrar o seu filho primogênito a Moloque, entregando nos braços dele, que encandecia com o calor do fogo de dentro dele. E o mais triste, como eu citei de manhã, e apenas resumindo para a gente continuar o texto, o mais triste é que mesmo Deus falando todas essas coisas que antes deles entrarem na terra, que praticava isso, Israel, ao longo da sua história, aderiu à adoração a Moloque, ao ponto que Salomão construiu um templo de frente para o templo do Senhor em Jerusalém, para Moloque, por causa das mulheres que adoravam Moloque. Ele, induzido por elas, ele fez então um templo a Moloque, esse Deus que matava crianças, essa estátua maligna. E aí, quando o rei Josias, que é bem depois de Salomão, que foi um rei cujo pai, Manassés, entregou filhos a Moloque, esse rei Josias, que foi um homem de Deus, que se arrependeu e que fez uma grande reforma em Judá, é dito então que ele destruiu o lugar de adoração a Moloque. O texto diz o seguinte: Josias também profanou o Tofete, que ficava no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou sua filha. Veja, o texto diz: para que ninguém queimasse o seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Está em 2 Reis 23:10. Josias então destruiu aqueles altares no vale de Rinom. Aí a importância desse lugar, que é também traduzido como filhos de Rinom. Esse vale é um vale que está preservado hoje lá em Jerusalém. Ele é por fora, ele circunda parte da cidade de Jerusalém, esse vale. E lá é que se adorava a Moloque. Quando o rei Josias então destruiu aquele local de adoração a Moloque, tornou-se um lixão da cidade. Então naquele lugar agora não era mais adorado Moloque. Quando Josias fez isso, posterior a ele, aquele lugar tornou-se um lixão da cidade de Jerusalém. Então cadáveres de pessoas que morriam, de indigentes, eram jogados naquele fogo, ou animais mortos também eram jogados naquele lixão, e também o lixão da cidade era queimado. E era colocado ali para manter aquele fogo constantemente, diariamente, queimando corpos de indigentes, ou animais mortos, ou lixo. Era colocado em enxofre para poder manter o fogo todo dia. Agora você vai entender o texto do Novo Testamento. O Senhor Jesus fala assim: e se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e joga fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. O inferno de fogo aqui é Geena, é o lugar do vale de Rinom. Jesus está usando esse vale, que era mantido fogo com enxofre, que queimava os corpos dos indigentes,
que queimava restos de animais, que no passado queimou crianças. Ele está usando isso como uma figura para mostrar que aponta para o inferno. Aquela era o inferno. Ele está usando esse símbolo histórico e era presente nessa situação de lixão para os seus ouvintes. Mas vamos continuar. Há um outro evangelho, isso está em Mateus 18:9. Há um outro evangelho, Marcos, que nos fala algo sobre isso ainda mais detalhado. Ele diz assim, com as palavras do Senhor Jesus: e se a sua mão leva você a tropeçar, mesma situação, mesmo texto, mesmo ensino, só que Marcos dá os detalhes da fala de Jesus que Mateus não deu. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Marcos 9, 43, 44. Onde não lhe morre o verme, nem fogo se apaga. Faz sentido agora? Você imagina lá o lixão. O povo sabia, o lixão estava acontecendo nos dias de Jesus. O fogo era mantido pelo enxofre. Corpos eram queimados ali diariamente, de indigentes e restos de animais. Quando Jesus falou isso, Jesus conhecia, obviamente, perfeitamente o que foi praticado no passado, a adoração a Moloque. E ele está usando isso como um instrumento de mostrar a gravidade de manter-se rebelde a Deus. Mas para espantar você um pouco mais, espero, no bom sentido, é que esse mesmo lugar, chamado Vale de Quinom, ele é usado também em Apocalipse para falar do inferno. É a mesma coisa, é a mesma figura que Jesus usou. Lá em Apocalipse 21:8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que está queimando com fogo, Vale de Quinom, Geena, e o enxofre, a saber, a segunda morte. Isso é bem claro. Observe esse texto de Apocalipse 21:8. A quem está reservado esse juízo de Deus? Ele fala de feiticeiros, ele fala de idólatras, de covardes. Se você olhar Levítico 20, não eram estas as práticas lá? Fala de necromantes, feiticeiros, e há uma lista que eu citei para vocês no início, é a mesma coisa. Então o que eu quero dizer, vamos voltar a nossa mente agora, entender isso numa visão geral da Escritura. Vamos então entender isso em Levítico 20. O que Levítico 20 nos ensina, e depois do Novo Testamento é ampliado, é que sempre que o povo de Deus abandona a fé, abandona a palavra de Deus, abandona o Senhor, que é chamado de apostasia, ele é conduzido naturalmente a perversões sexuais e a paganismo. Sempre que há um abandono da verdade por parte do povo de Deus em qualquer época, cada um vive conforme o seu coração. Não foi assim em Juízes? Quando diz lá várias e várias vezes, cada um fazia conforme o seu próprio coração. Levantava-se um juiz e Deus usava aquele juiz, e o povo se arrependia, Deus abençoava, e depois o juiz morria e eles voltavam a pecar contra Deus. E cada um fazia conforme o seu próprio coração. Então, o que você precisa entender é que esse envolvimento com Moloque que Israel teve ao longo do tempo só ocorreu porque eles abandonaram. É a apostasia. Por mais escandaloso, por mais terrível que pareça a imagem de crianças sendo colocadas nos braços de uma estátua dessa incandescente, eu vou provar para você que hoje acontecem coisas piores que você talvez nem ligue. Lá em Moçambique teve guerra civil até 92. Quando as tribos brigavam entre si, as principais, isso eu ouvi um relato de uma pessoa lá.
que vivenciou isso. E nasciam crianças daquela tribo, porque aí aumentaria o poder dela depois, né, com as crianças crescendo. Eles chegavam lá e mandavam as mães colocar a criança dentro de um pilão e socar a cabeça delas. 92 isso. Talvez você esteja achando isso um absurdo, mas existem pesquisas que comprovam que de 2000 a 2004 morreram no mundo mais de 55 milhões de crianças abortadas. Você acha que o aborto não é a mesma coisa de entregar uma criança nos braços de Moloque? Você acha que é algo tão assim absurdo, e é absurdo, não estou dizendo que não seja, mas de ver uma criança gritando, morrendo nos braços de uma estátua pegando fogo ali, incandescente, ao mesmo tempo nós estamos tão neutralizados pela cultura de Moloque, como disse Francis Schaeffer, todos nós carregamos as marcas de Moloque na cultura, que nós não ligamos e não nos importamos com o quanto deveríamos nos importar, porque se ficássemos chocados com isso, nós teríamos outras reações contra o aborto, que nós não nos importamos que anualmente morrem mais de 50 milhões de crianças abortadas. Sabe por que a gente não vê a criança? Está no ventre. Então, a gente não ouve o grito. Os tamborins da nossa época batem cada vez mais forte para a gente não ouvir o choro delas. Os tamborins da nossa época batem cada vez mais para a gente não se importar. E nós somos obrigados pela cultura moderna a não sentir emoção em relação a isso. Já observou? Não é a mesma coisa? Nós somos conduzidos pelo movimento existencialista da nossa época a não sentir emoção pela morte de crianças no ventre. Então eu te pergunto, qual a diferença de nós para os adoradores de Moloque em Canaã? Se nós associarmos qual era o problema, um dos maiores problemas que ocorria em Israel, é o chamado sincretismo, que é envolver que o povo adorava o Senhor no tabernáculo, o povo oferecia lá os seus sacrifícios, mas também ofereciam a Moloque. Então eles misturaram a adoração a Moloque, é o que Deus diz aí: vocês profanam o meu santuário. Eles tornavam Deus como um Deus qualquer, um Deus inventado, como Moloque. Eles não adoravam de forma exclusiva a Deus, mas adoravam a Deus e a Moloque. Não seria, irmãos, esse o nosso problema? Em que a igreja, de modo geral, mundialmente, tem adorado a Moloque e adorado ao Senhor. É o que nós chamamos de visão existencialista religiosa, que traz a ideia de que Deus existe, mas Ele existe numa outra dimensão e não intervém na história. Então nós não temos nenhuma revelação dele para nós e podemos ter qualquer pensamento sobre Deus. Quer ver uma marca de Moloque que você vê constantemente? Deus é um só. Nós, não importa se ele é adorado pelo islâmico, pelo budista, ou pelo idólatra, ou pelo protestante, ou pelo neopentecostal, Deus é um só. Não é assim que as pessoas falam? Isso é sincretismo moderno. Deus é um só, mas Ele não tem várias faces. Duas verdades antagônicas, diferentes e que contrastam uma com a outra, não podem levar para o mesmo caminho. Você não pode ir até o Pai através de Buda, através de Maomé, através de algum mediador criado pela religião. O único caminho que leva ao Pai é Cristo, é exclusividade. Não há outro. O Evangelho não é uma das verdades entre outras verdades do mundo, mas o Evangelho é a única verdade. Fora dessa única verdade, tudo é mentira, tudo é falso, tudo é imoral. É o que João diz, que nós devemos andar na luz, como Ele está na luz. Se andarmos em trevas, nós não temos comunhão com Ele. João deixa bem claro isso.
O apóstolo Paulo, em Efésios, diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Não é a mesma coisa que diz aqui no verso 20, no capítulo 20, quando ele fala: sede santos, porque eu sou santo. A ideia aliás, desculpem, verso 8 em diante diz sobre, é um dos temas do livro de Levítico, é dizer: eu sou santo e eu vos santifico, vocês devem ser santos como eu. E Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Paulo diz que nós devemos abominar as práticas que os ímpios cometem nas suas perversidades. E quando Paulo fala isso em Efésios, é o mesmo contexto aqui, semelhante. Porque havia lá em Éfeso adoração a Deus Diana, em que havia procissões do mundo inteiro para adorar a deusa Diana, que era uma estátua representada uma mulher cheia de seios, para dizer que ela dava fertilidade, e a adoração feita a ela era uma orgia sexual diante dela. E Paulo está dizendo à igreja que estava em Éfeso, dizendo: as coisas que eles praticam nem devem se referir no meio de vocês, porque são coisas absurdamente contrárias à vontade de Deus. Vocês devem ser luz e não trevas. Vocês eram trevas, agora vocês pertencem à luz. Irmão, em toda a estrutura é dito isso. O que nós temos aqui, nesse texto, verso 2 e até o verso 5, é uma mistura da lei moral com a lei civil. Como, pastor? A lei civil foi dada a Israel porque a nação foi formada por Deus para ele. Então, a organização civil da nação foi a partir das ordens de Deus, certo? De punição de crimes. O Código Penal de Israel era a Bíblia. No Novo Testamento, a igreja não utiliza a lei civil porque a igreja não é uma nação, a igreja não é uma etnia, a igreja é um povo formado de todos os povos da terra. Então essa lei não permanece para a igreja não é Estado, mas a lei moral permanece. Então nós temos aqui as duas envolvidas. Eu vou tentar mostrar para você. No verso 2 ele fala de dar os filhos a Moloque. O que era isso? Era oferecer, como eu já expliquei, o filho a Moloque. A quem o filho deveria ser oferecido? Ao Senhor. Mas eles preferiam oferecer a Moloque. Mas se um pai tinha coragem de pegar o seu filho recém-nascido e levar e colocar nos braços de Moloque, é porque o pai adorava Moloque, obviamente. Então ele entregava o filho ao que ele adorava. Então isso não é contra o primeiro mandamento moral de que só o Senhor pode ser adorado? Então isso rompe com o primeiro mandamento de exclusividade na adoração ao Senhor. Outra coisa, o verso 3 diz: contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Então aquela mistura de adora Moloque e adora ao Senhor. E então profanava o seu santuário. Isso também não está ligado à lei moral de adorar ao Senhor. Mas o verso 2 diz que aqueles que adorassem a Moloque, entregassem os seus filhos para Moloque, deveriam ser o quê? Apedrejados, pena de morte, lei civil. Aí eu te pergunto uma coisa: você não acha que um camarada que tenha coragem de impor um filho recém-nascido, eu quero que você pense nessa cena, com tamborins e publicamente, de forma decidida, com o acordo da família, colocar um recém-nascido numa cerimônia religiosa nos braços de uma estátua de um Deus que não existe, para ser abençoado por aquele Deus que não existe, uma estátua que está incandescente, colocar o filho e nem demonstrar emoção pela morte do filho, é digno ou não de pena de morte? A pena de morte é para preservar a vida.
Eu não estou entrando no detalhe, volto a dizer, lei civil não é para a igreja. Mas antes de você questionar a dureza de Deus contra atos desse, você tem que entender o momento. Você tem que compreender isso. Porque se há um apedrejamento para quem faz isso, nem todo mundo vai fazer. Porque quando ele pensar que ele vai, porque um pai que leva o filho e entrega nos braços de algo assim, ele não está pensando no filho, está pensando nele. E aí, ao pensar que ele vai ser morto publicamente, alguns pensaram 2 vezes antes de fazer. E deixaram de fazer, e crianças foram culpadas por causa da lei dura de Deus contra o crime. É um outro princípio. Crente não pode ser a favor de lei frouxa, lei que apoia bandido e assassino. Crente tem que ser a favor de leis que punem, como Paulo diz em Romanos 13, que o Estado foi colocado por Deus para usar a espada. Se você faz o bem, você não tem que temer nada, mas se você faz o mal, você tem que temer mesmo o Estado. Paulo está defendendo exatamente isso. Mas eu não quero aprofundar nisso. Olha só o verso 4. Ele diz: se o povo da terra fechar os olhos para não ver este homem, quando der seu filho a Moloque e não o matar, então eu, Senhor, me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se constituem como Moloque. Pense o seguinte: quem é que leva o filho a Moloque aqui? O texto fala, ele diz: se fechar os olhos com relação a este homem, é o pai. Era o pai que levava o filho a Moloque. E Deus está dizendo: Senhor, que sabe que eu estou ordenando a pena de morte a quem faz isso, que eu estou condenando a adoração a Moloque por todos esses motivos que já foram apontados. Mas se a nação não utilizar da lei e não punir, fizer vista grossa, fechar os olhos para o erro, o Senhor diz: eu é que vou resolver, sou eu que vou eliminar, sou eu que vou pesar a mão, sou eu que vou acabar com eles. Compreendeu que não há como fugir de Deus? Ou ele usa os meios que ele próprio estabeleceu por meio do seu povo, as leis, ou ele próprio faz se o povo não fizer o que ele ordenou. Pensa naquele texto, não vou ler para não demorar, mas aquele texto de 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo diz que a igreja de Corinto tinha um rapaz lá que deitava-se com a madrasta. E ele diz que a igreja louvava, ele achava bonito aquilo. A igreja, ele diz que a igreja achava bonito aquilo. Então você lê lá, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz: ouve-se por aí que entre vocês existe uma imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os ímpios. Paulo está dizendo: o que vocês estão permitindo no meio da igreja, nem no meio dos ímpios tem. E vocês estão orgulhosos disso, Paulo diz. Desse rapaz que deita com a madrasta, era de conhecimento da igreja, da liderança da igreja, de toda a igreja, e a igreja achava bonito. E Paulo diz o seguinte: entrega-o a Satanás, para que se arrependa. Isso não é fechar os olhos? Não é a mesma coisa que de Levítico? A igreja de Corinto fechou os olhos para o pecado praticado no meio dela, jogou para debaixo do tapete. E aqui o texto fala que Deus está condenando quando o seu povo fecha os olhos, mesmo sabendo que Moloque está sendo adorado. Mas vejamos os últimos aspectos aqui
que é o que eu quero terminar. Quem é que entregava o filho? Era o pai. Pergunta a você, será que os pais, muitos pais cristãos, em nossas igrejas, não têm entregado seus filhos a Moloque? Você acha que não? Vou tentar levá-lo a pensar sobre isso. Primeiro, a Bíblia nos fala, preste muita atenção nisso, em Efésios 6,4, em Colossenses 3, Paulo deixa bem claro o que toda a Escritura ensina, que o responsável principal, queiram as mães aceitar isso ou não, porque tem mãe que não aceita, o principal responsável pela condução da família é o homem. É o homem, não é a mulher. Se a gente pensar biblicamente, o mês da família é agosto. Por quê? Porque é o pai o responsável pela condução da família. Para ficar claro, você pode achar que não é, mas estude a Bíblia que você vai ver. Pense o seguinte: o pai é a montanha que protege a família. O pai é o que tem que dar segurança à família. É o que dá norte espiritual à família. E a mãe é a pastagem dos filhos. Ela traz refrigério. Não é bonito isso, não? A mãe traz a tranquilidade para os filhos, emocional. Isso menospreza a mulher, não. Isso não diminui a mãe. Isso dá tranquilidade à mãe. Não dá não, irmãs? Você pensar assim, o meu marido tem que ser essa cadeia de montanhas que cerca a minha casa. E eu tenho que ser a pastagem tranquila para os meus filhos. É isso que a Bíblia estabelece. Agora pensa numa outra coisa. Por que nós temos tantos jovens hoje líquidos, casca de ovo, fracos, medíocres, sem postura, sem respeito à autoridade, sem respeito à lei? Por quê? Não é falta de pai? Irmãos, isso é óbvio. É só você ir nas escolas. É só você ir nas cadeias. É só você pesquisar e vai ver que é falta de homem. É falta de pai. É falta de macho na família. Macho não é machismo. É homem macho. Não é ser uma tame. É ser macho. É ser homem. Como diz o João Carlos, é ser morão. É ser coluna. Isso é ser homem. Eu não tive pai, mas eu tive 3 tios que foram como pais para mim, me serviram de exemplo de caráter de homem. Um caminhoneiro, aliás, 4 tios. Um engenheiro civil, um caminhoneiro, um policial e um publicitário. Cada um me serviu de exemplo de homem. E eu agradeço a Deus por isso. Mas talvez você tenha tido o privilégio de ter um pai. Por mais que eu tenha errado, mas você tem aquela figura. Gosto da minha mãe falar, minha mãe é vó, com 81 anos, acho que excedeu um pouquinho, que ela dizia que antigamente, nas fazendas, quando um homem chegava numa casa e estava lá a mulher, e ele via o chapéu pendurado na parede, ele respeitava, porque naquela casa tem homem. Hoje, se ele vê uma saia, ele vê que tem mulher, não tem homem. Mudou tudo. Será que não temos entregado os nossos filhos e jovens da igreja a Moloque, quando nós não falamos nada quando eles concordam com o aborto? Quando eles concordam com o feminismo? Quando eles concordam com o socialismo? Quando eles concordam com o existencialismo de Jean-Paul Sartre? Quando eles concordam com o feminismo de Nietzsche, que cada um vive conforme o seu próprio coração, e o que importa é você viver a prazer da sua vida, porque se você for bem essa vida,
Será que nós não estamos permitindo isso? Será que nós não estamos entregando os nossos filhos a Moloque quando o rapaz leva a namorada para dentro de casa e tem relação sexual com ela e não tem homem para dizer que não vai fazer isso? Será que nós não estamos entregando os nossos filhos a Moloque quando nós permitimos que aqueles que estão debaixo da nossa autoridade participem de shows mundanos e praticam coisas completamente absurdas que só os ímpios praticam? E nós fechamos os olhos, porque a gente não quer contrariar ninguém, porque é politicamente incorreto contrariar as pessoas e dizer a elas que elas estão erradas, porque Deus está dizendo que elas estão erradas. Mas sabe o que vai acontecer? E sabe o que está acontecendo? Caso isso seja real na sua vida, seu filho está queimando no braço de Moloque. Você não está demonstrando emoção nenhuma. Você pede para os tamborins tocarem mais alto para você não ouvir o choro. E sabe o que vai acontecer? Não que você seja responsável direto pela salvação do seu filho, porque ele vai responder individualmente para Deus. Mas você pode ser um participante com um instrumento de escândalo para a vida dele. E o seu filho vai para o Geena quando Cristo voltar, onde o fogo não cessa, dia e noite, no vale de Rimmon. Porque Deus disse: se você fechar os olhos, eu vou eliminar, eu vou executar contra o homem que entregou o filho, contra a família que aceitou o homem entregar o filho, e no caso dessa aplicação ao filho que se entregou ao Moloque. Precisamos ou não, irmão, chorar por esta geração? Que marcas temos deixado para os nossos jovens aqui e adolescentes? Que marcas você tem deixado para o seu filho, você que é homem? Qual a lembrança que ele vai ter de você quando você partir? O seu caráter, a sua piedade, a sua moral, a sua busca por coerência? Ou ele vai lembrar de um pai frouxo, de um pai que nunca corrigiu, de um pai como Eli que idolatrava os filhos e aborrecia Deus, de um pai como Davi que ao invés de corrigir beijava o filho, e o filho revoltou-se contra ele e morreu? Depois não adianta gritar: Absalão, 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 porque já é tarde. Eu sei que é dura essa mensagem, eu sou pai também. E sei que é impossível que eu cumpra estas coisas por mim mesmo. Mas uma boa notícia para mim e para você, pai, é que nós podemos viver isso progressivamente, na medida que nós amarmos o Senhor, na medida que nós nos enchemos do Espírito, na medida em que a palavra de Cristo entrar ricamente em nossos corações, nós iremos conseguir educar da melhor maneira possível os nossos filhos para o Senhor e entregar o que já é dele. Nossos filhos não são nossos filhos, nossos filhos são do Senhor, e não de Moloque, mas do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.